E aí, meu povo do sétimo ano, beleza? Vamos lá? Tudo bem? Tô aqui hoje aparecendo aqui de novo. Só que é o seguinte, hoje eu tô em casa, tá? Então a iluminação não vai sair muito legal, porque na escola tinham as luzes, tinha o microfone, né? Ficava na sala. Aqui eu tô gravando em casa, então pode escutar moto, os vizinhos se agredindo, aquela vida normal do dia a dia, tá? Então eu vou tentar falar rápido aqui. Vamos começar a nossa matéria nova, né? Apostila 2. A apostila um a gente viu o que estava acontecendo na Idade Moderna dentro da Europa, que é aquela centralização de poder, o absolutismo, os Estados Nacionais modernos, o Renascimento, aquela mudança no comportamento, aquela mudança no pensar, aquela mudança na religião, né? Então houve mudanças econômicas, o mercantilismo, houve mudanças culturais, o Renascimento, houve mudanças religiosas, a Reforma Protestante, houve mudanças no sentido de você sair da Europa, que são as grandes navegações. E essa apostila, a apostila 2, vai tratar dos povos que viviam nas regiões onde os europeus chegaram. Mas mais especificamente, os povos que viviam nessas regiões e o contato dos europeus com eles. Por exemplo, esses primeiros dois capítulos aí vai falar muito do contato, né? No caso aqui, do africano com o europeu e do asiático com o europeu, tá? Então é isso que se trata a apostila 2, dos povos nessas terras onde os europeus foram parar e colonizaram. Tranquilo? Então, vamos falar da África. Gente, falar da África, eu podia ficar falando aqui um ano, só tem um ano de África, hein? África da pré-história, da idade antiga, da idade média, da idade... Nossa Senhora! Vai falar muito sobre a África. Então, é óbvio que a nossa aula vai ser generalizada, simplificada, não só a aula, mas a apostila, né? Vai falar pontos importantes que seguem a história e óbvio, se você quiser saber mais, você tem que ler, você tem que ver filmes, você tem que ler livros, tem que, né? Então aqui vamos falar pontos que a gente tem que pensar. Aonde começar? Como iniciar, né? Então vamos lá. Então, olha, você tem uma pintura do século XVII, tem todas as suas informações, tá? Essas informações tem tudo na apostila, por isso que eu não cito aqui, tá? Que chama a África, né? O continente africano. Olha aí, olha essas pinturas aí, consegue ver? Depois você vai lá na sua apostila e dá uma analisada. Se você ver esses quadros dessa pintura, você vai ver animais exóticos, tá? Animais selvagens, os negros, né? As pessoas negras aqui, ouro, riqueza, né? Porque a gente ainda, no século XXI, tem ainda um pensamento formado sobre a África e até alguns, né? Tem até um certo preconceito por não conhecer, né? E pela nossa história ser escrita por europeus. E como a nossa história é escrita por europeus, você pode ver que a gente começou o ano estudando da Europa, a gente começa a história na escola estudando pela Europa. Nossa história é escrita pelos europeus. Então a gente acha em primeiro lugar, a gente acha que a África é um país, né? Você fala assim, quando a gente vai viajar para a Europa, eu falo, eu vou para a França, eu vou para Portugal, né? Aí quando vai viajar para a África, eu vou para a África. É como se lá fosse o terceiro maior continente do mundo, né? Fosse um país, a África, né? E parece que a gente não tem história da África, não estuda a África, né? Mas a África está inserida na nossa história desde o primeiro momento do surgimento do homem, tá? Então, o que eu quero falar? O principal recado dessa aula é você saber contextualizar e você ter na cabeça que
todos esses povos, todas essas coisas aconteciam ali ao mesmo tempo, todos têm o seu ponto de vista, né? E todos convivem ali. Tá bom que o europeu conhecia só o norte da África, mas existiam povos ao sul da África. É a questão. Tá? Então você tem a África aí, ó. Você tem uma África hoje com diversos países, mais de 50 países, com diversas etnias, com diversos idiomas, não só os idiomas próprios da África, o português, o espanhol, o francês, que foi acrescentado nesse continente por causa das colonizações. Então, se os europeus saíram lá dos seus portos, vieram parar aí nesses territórios, eles colonizaram esses territórios e vão impor a cultura desses povos. Tá? Então, a África, a gente não para pensar, tanto da África como da Ásia. Só que eles são importantíssimos polos econômicos, comerciais. Você tem, por exemplo, aqui, ó, todo o norte da África com contato direto e estreito entre os povos europeus. Esse mundo mediterrâneo, que um historiador, o Fernand Braudel, falava assim, que aí nessas épocas, antes das grandes navegações, você tinha um mundo mediterrâneo. O que é esse mundo mediterrâneo? Era um mundo comercial entre a África, a Europa e a Ásia, né? Então a África está inserida nesses políticos, nesses jogos comerciais, nesses jogos culturais. Então você tem esse norte da África completamente conhecido, importante, né, para os povos europeus. Você tem aqui do outro lado a África banhada ali pelo Oceano Índico, que tinha contato com os povos da Ásia. Depois da grande navegação, você vai ter essa África inserida num outro cenário econômico-comercial junto com a América. Você não pode pensar América sem África. Tá certo? Eu não estou querendo falar que a Europa é mais importante que a África ou a África é mais importante que a Europa. Não, todos esses continentes fazem parte do jogo, meu querido. Tá? Todos eles têm seus interesses, todos eles guerreiam, todos eles vão ser resistentes ou não. Você vai ter guerras, serão palcos de guerra, cenários de colonização, cenários de crueldade, cenários de trocas comerciais. Você tem que estar, né? Não é só a Europa para o mundo, aquela coisa eurocêntrica. Não, você vai ter os pontos. Tá bom que os europeus destruíram muitas coisas, né? Mas você teve interesses dos indígenas, interesses de tribos africanas, interesses de reinos africanos. Eles estão inseridos nesse jogo histórico. Então, por isso que você tem que pensar também a África dentro disso, sim, uma África que é homogênea, tá? Ó, ignorem isso aqui, tá certo? Uma África que não é homogênea. Você tem uma diversidade cultural riquíssima, uma diversidade de povos, tribos e reinos, de heranças culturais. Que é essa sacada que a gente, né, pela nossa história eurocêntrica, começa a estudar, né, a África quando ela está aí inserida nesse contexto de grande navegação. Mas a gente já estudou a África antes. Talvez a gente estude e nem percebe. Mas para você ver como a África está junto com essas grandes civilizações que a gente estuda, né? Primeiro que você tem que lembrar que aquela coisa, né? Que a África é o berço da humanidade. Um dos fósseis mais antigos foram descobertos na África. E é de lá que esses povos migraram. Né? Lá que esses povos migraram. Lembra disso? A migração desses povos. Por exemplo, olha aí. A gente falar de idade antiga, ó. Você fala de... O Egito Antigo, eu sei que é meio óbvio, né? Falar, mas o Egito fica na África. O Egito é um grande império africano, no nordeste da África. Toda aquela sua cultura, aquele seu politeísmo,
aqueles traços arquitetônicos, grandes engenheiros, fazendo comércio ali diretamente com a Grécia, com os povos do Oriente Médio, riqueza, o Egito celeiro do mundo. Tá vendo? A gente estuda a África desde sempre, né? Só que, nossa, mas todo mundo sabe que o Egito fica na África. Só que eu volto a falar, né, que tem gente que estuda e esquece. Parece que o Egito é um mundo, assim, né? Que vai lá, só teve o Egito Antigo. Não, é sempre inserido aí na Idade Antiga, na Idade Média, né? Toda aquela sua riqueza. Egito Antigo. Mas você só tem o Egito Antigo? Não, você tem vários reinos também aí, na mesma época da Idade Antiga, que a gente não estuda, né? Vou citar um aqui, por exemplo. Assim, por exemplo, o reino de Cush, os Cuxitas, que ficam ao sul. Você já parou para pensar ali, ó, ao sul do Nilo? Vivia assim, ó, amor e ódio com os egípcios. Os egípcios dominavam o reino de Cush, Cush dominou o reino dos egípcios. Você vai ter lá uma geração de faraós no Egito, os faraós negros, que é na época que Cush dominou o Egito. Você vai ter técnicas agrícolas nessas regiões. Você vai ter aí rainhas importantíssimas, as Candaces. Olha só, por que eu estou falando isso? Você vai ter uma vasta tradição cultural, um pouco desconhecida. E por exemplo, na época de Roma, você teve uma outra grande civilização norte-africana, tá? Que a gente só estuda na época de Roma, a gente não estuda as características dela, estuda quando ela se insere no contexto romano, por exemplo, que é Cartago. Cartago e os cartagineses. Cartago era o maior inimigo de Roma, cara. Olha aqui, olha, maior inimigo de Roma, que era uma colônia fenícia, depois se estabelece, né? Era uma colônia fenícia, aí tem a história, a origem histórica, só a origem histórica dá uma aula, né? Depois a rainha se apaixona por Enéas, amaldiçoa os descendentes de Enéas, né? Olha aí, mitologia falando sobre Cartago, o principal inimigo de Roma, do Império Romano. Aquelas guerras púnicas, né? Aqui os restos de Cartago, aquelas batalhas violentíssimas, né? Só para a gente lembrar aqui, por que estou falando isso? Que, olha aí, a África, tá vendo? E a gente esquece, tá? Que é os restos de Cartago. Não saiu a imagem, que beleza, né? Que beleza, mas tudo bem, vamos passar. Aqui seria outro reino que eu ia falar aqui, ali seria o mapa, tem esses problemas técnicos, mas como eu estou gravando, eu não vou gravar de novo, tá? Então você me perdoe. Se achou ruim, pop, tá bom? Ó, então, ali que eu ia falar que depois você vai ter ali era o mapa da expansão islâmica. Que depois os muçulmanos se espalham pelo norte da África, chega até na Península Ibérica, né? Então ali, ó, aí sobre a islamização da África, aí, ó, quer ver? No Egito, em todo o norte da África, no Maghreb, que é o nome daquela região ali, no delta interior do Níger e nas cidades do Sudão Central, o Islã foi adotado em maior ou menor grau, muitas vezes se distanciando de suas fontes árabes. Mas a ligação com as cidades sagradas foi sempre mantida, reforçada pelas caravanas que, além de mercadoria, traziam e levavam notícias e pessoas. Os peregrinos, ou seja, esses caras que vão vivendo em viagens, né, que iam e voltavam de Meca, se juntavam a caravanas que também acolhiam os ulemás, transmissores dos conhecimentos religiosos, que se estabelecia ora num lugar, ora em outro, sempre dirigindo a leitura do Alcorão. Essa circulação de homens sábios garantia a fidelidade aos preceitos básicos da religião islâmica. Então, olha aí, estou falando rapidão a história da África, né? Então, a gente viu a pré-história, tem aquela coisa do primeiro fósforo, das migrações dos povos que saíram da África para os continentes, esses reinos fabulosos na África. Depois você tem um domínio dos árabes aí, dos muçulmanos, né? Que aí está falando aí, então você tem esses viajantes nessas rotas aí
do deserto, levando, no caso aí, a palavra do Alcorão, a palavra de Maomé e Alá. Então, ó, ela está sempre conectada no resto da história da humanidade. Né? Por exemplo, você vai ter uns povos do norte da África que você não vê também, são os berberes. Eles eram nômades, seminômades, né? Caça, criação de animais, politeístas, né? O que acontecia? Esses caras, eles viajavam todo o deserto do Saara. Então, no deserto do Saara, eles vão criando rotas, caravanas, rotas comerciais. Então, o comércio liga toda essa gente, né? Os berberes, vamos ver se o mapa funciona aí, né? Olha lá, ó. Então você vai ter o deserto do Saara, ali naquela região norte, depois, por exemplo, Marrocos, tal, os islâmicos. Você vai ter essa área aí, ó, Sahel, né? Que ali para baixo, o século XV, o europeu não conhecia. Ali para baixo você vai ter outros povos, a gente vai ver alguns, tá? Então você tem a importância, gente, aí desses dromedários, dos camelos. Eles eram importantíssimos não só para o comércio, né, que eles carregavam, são animais que vivem no deserto, mas em guerras, em batalhas, né? Aí você tem uma figura da época, uma representação da época, o comércio, né? O comércio entre africano, o oriental, muita riqueza vinha da África. Galera, muita riqueza, ouro, pedra preciosa, marfim. Tá? Era uma região riquíssima de interesses aí, claro, de outras civilizações, né? Aqui então, tá vendo? Só da região norte aí, que é um lembrete que seu professor de geografia com certeza fala melhor para você. Quando a gente falar de África setentrional, a gente está falando dessa África do norte aí, ó, tá? Essa África mediterrânea que teve o contato ali desde a Idade Antiga com as civilizações europeias. E você também vai ter essa África do sul, do deserto do Saara ou África subsaariana, que você vai ter o desenvolvimento de reinos na Idade Moderna, de reinos importantíssimos, tá? Reinos com suas características próprias, com sua diversidade cultural, com seus principais instrumentos, com seus principais produtos de trabalho. O céu é região aí ao sul do deserto do Saara, que depois começa as savanas, né? Eu não vou nem me intrometer, tá? Mas são só nomes que para a gente situar, né? Que até alguns falam assim, as duas Áfricas. A África do Norte, né? Essa África que a gente está falando do Norte, aí nessa região aí que foi dada pelos islâmicos, região do Império Egípcio, né? E essa África do Sul, que a gente vai falar de 3 reinos aí, né? Gana, Mali, Songhai, né? Que ali também você tem toda uma civilização, mais ao extremo sul também, ali na região da África mais banhada pelo Índico também, tá? Então essa África subsaariana, por exemplo, você vai ter a formação de importantes reinos, tá? Da Idade Média para a Idade Moderna, até as grandes navegações, né? Que o comércio vai ser o centro aí das atenções, comércio, as caravanas. Você vai ter nessa região caras que vão passar a cultura dessas tribos, desses reinos, são os griots. Os griots, tá? Até esse ano, né? Se não fosse esse vírus, né? Até esse ano eu ia pesquisar livros para a gente ler sobre a cultura africana, né? Mas não vai dar, tá? Então vamos ficar só por aqui. Então esses griots, o que eram esses griots? Eram caras que iam repassando a história, a cultura, as lendas, as tradições, tá? E você vai ter nessa região do sul e para o norte rotas comerciais chamadas de rotas toda pelo deserto do Saara e rotas ligando essa África subsaariana com essa África mediterrânea, que são as rotas subsaarianas ou rotas
Transsaarianas. Olha aí, olha aí. Vê se você consegue achar aí do lado esquerdo aí, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Ó. Aqui as cidades a gente vai ver Gal. Tá vendo? Aqui mais ou menos ali a gente vai ver que se formaram ali, tá? Esses pontilhados são as rotas lá de Meca para o Cairo, tá vendo? Ali para aquela região do Sahel, tá? Onde está o mapa amarelo ali da África, beleza? E aí a gente vai ver dentro desse continente africano 3 reinos importantes: Gana, Mali e Songhai. Bem rápido, tá? Também, porque não dá tempo da gente destrinchar essas características. Então, a gente vê características gerais, porque eles foram importantes, o que eles trazem de elaboração. Que são reinos que começam aí na Idade Média e vão se encontrar com as grandes navegações. Tá? Então, pessoal, é o seguinte, essa aula foi uma introdução. Tranquilo? Uma introdução. Aqui foi para a gente lembrar aspectos importantes da África, que ela está inserida sim nessa história econômica, social, política, cultural, tá certo? Ela está inserida nesse cenário. Depois a gente vai ver, a gente já viu, óbvio, né, no 6º ano, esses reinos que eu fiz questão de lembrar nessa aula. Na próxima aula a gente vai ver reinos aí da Idade Moderna, ok? E depois o contato, o que é importante e infelizmente uma herança maldita que a gente teve não da África, né, mas desse sistema de colonização, né? E falar um pouquinho dele, né? Então, os pontos importantes dessa aula é uma introdução a esse continente africano que tem as suas diversidades, tem diversos povos, diversas línguas, diversas formas de acreditar, pensar e viver, tá? Povos que tinham a sua autonomia, que construíram grandes impérios, tá certo? Que eram fontes de riquezas para a época e para o comércio da região, tá? Então essa aula foi isso aí, essa introdução aí para a gente falar sobre o contato dos europeus com os africanos e as formas de colonização. Tranquilo? Desculpem os erros, tá? O mapa não aparecer, não é a primeira vez, eu acho, né? Só com vocês é incrível, né? Então desculpem os erros aí, aquela mensagem de celular, é que ele desliga a internet, viu, para gravar isso. Mas só na tela do celular acontece, tá? Então espero que registrem no caderno o nosso início do 2º bimestre. Abraço, pessoal, muito obrigado.